Antes de mais, gostava de agradecer a vossa presença aqui na Semana da Juventude 2021, que vai decorrer a partir de hoje até dia 30. Hoje e amanhã vamos ter a mostra de oferta educativa aqui no Jardim da Casa Mora e estamos também a ter uma conferência na Sala Azul, que também, se puderem ver, é um streaming, seria muito agradável, porque os temas são muito importantes. Para abrir o trabalho hoje, vamos ter aqui connosco do Conservatório Regional de Artes o Euterpe Duo, Guitar Duo. Perfeito. Peço imensa desculpa, mas o nome ainda não estava assim completamente decorado. E sem mais nada, vou-vos deixar com um belo momento musical. Obrigada e bom dia. Não dá mais. Não dá mais? Não. Agora não posso falar, estou na câmara, mas já meteu aqui a lente pequena e aqui pequenininho. Deixa-me ver, peraí. Já não dá mais. Pronto.
Tutu? Conseguem ouvir? Conseguem ouvir agora? Tá? Muito bom dia a todos. Gostaria de deixar a primeira mensagem na abertura da Semana da Juventude, que vai de hoje, dia 21, até ao próximo dia 30, a primeira mensagem de agradecimento para as duas técnicas da Câmara Municipal de Montijo, a Ruth e a Ana a Cristina, que têm desenvolvido um trabalho incansável para que esta Semana da Juventude seja possível. Depois, deixar também um agradecimento a todos os participantes, aos técnicos, aos professores que vão estar aqui connosco, ao nosso moderador e a todas as entidades e associações que a nós se associaram para a realização da Semana da Juventude. É uma semana que vai ter um programa muito diversificado, com ações presenciais, outras online, e que nos vai permitir, digamos que um pequeno regresso, um pequeno aproximar àquilo que era a normalidade, podermos estar presencialmente uns com os outros e podermos, enfim, desenvolver as nossas atividades enquanto seres humanos, que somos seres eminentemente
sociais e não estávamos desenhados nem programados para tanto afastamento por um período tão longo. De qualquer das formas, foi uma oportunidade para também desenvolvermos e criarmos aqui outras formas de nos aproximarmos, de podermos ter um conjunto de tecnologias que nos apoiaram e fizeram com que quer o ensino, quer outro tipo de atividades profissionais pudessem ser desenvolvidas sem grandes interrupções, digamos, mas que nos permitiu avançar imenso no processo da digitalização e, agora regressando propriamente à questão do ensino, de facto foi a forma possível de nós conseguirmos estar mais próximo dos alunos, conseguirmos levar a bom porto dentro daquilo que é possível e no novo modelo de formação à distância que não era habitual. Isso obrigou a um grande esforço, quer da parte dos alunos, quer da parte dos professores, a se adaptar a estas novas formas de ensino. Foi necessário um grande desenvolvimento e criação de alguma inovação por parte dos professores para conseguir motivar todos estes jovens que, ao longo de meses, o terceiro período do ano passado e este segundo período também deste ano, que de facto tem sido difícil para todos, mas que no fundo nos permitiu termos aqui uma outra realidade que a partir de agora será muito interessante e que nos permitirá, sempre com o foco na aula presencial, naquilo que é o ensino presencial, mas que nos pode trazer a uma conferência, a um workshop, enfim, um colega que esteja nos Estados Unidos, que esteja em qualquer ponto do mundo e que pode dar o seu contributo por estas vias digitais. E nessa perspectiva eu penso que é um grande avanço em termos de digitalização, mas, e como referia, é indispensável o presencial, porque o homem é um ser eminentemente social, é um ser gregário e, de facto, tivemos aqui um período praticamente de 1 ano e 3 meses em que estes nossos formatos foram completamente alterados. Estamos agora a regressar a uma nova etapa. Esperamos que esta tenha sido a última das experiências de encerramento social que tivemos durante os últimos tempos, até porque a vacinação também tem estado a evoluir a bom ritmo e, portanto, permitir-nos-á seguramente ter uma esperança num futuro muito próximo e que festas de São Pedro não irão haver seguramente, mas provavelmente em setembro poderemos ter, enfim, alguma abertura para outras coisas, à medida que o verão vai decorrendo também, mas de facto este é o pontapé de saída para atividades presenciais e para atividades online. Atividades presenciais que vão estar limitadas ao número de 60 participantes dentro do espaço do Jardim da Casa Mora, por questões de segurança, por questões de distanciamento social e etiqueta social também, que é uma coisa que eu aconselho. Gostaria de deixar uma mensagem de esperança para todos, sendo que pedi aos jovens, pedi a todos que continuassem por mais algum tempo neste esforço de, embora uma maior proximidade, mas com algum distanciamento, de forma a que não se inverta este processo que tem vindo a decorrer de grande mobilização de todos para chegarmos até aqui. Eu vou, de seguida, passar ao moderador, o Mário Novaes, que vai moderar esta conferência sobre a transformação digital na educação, que futuro. Este primeiro painel vai ser dedicado aos desafios da escola no período pós-pandemia e teremos, da parte da tarde, um outro painel reservado às boas práticas que foram sendo desenvolvidas e por todos participadas durante este período de pandemia, em que quer professores, quer alunos, foram obrigados a ter uma outra forma, quer de ensino, quer de aprendizagem, seja ela no ensino tradicional, no ensino profissional, no ensino, enfim, em todos os graus de ensino, mas espero que a partir de agora consigamos ter um novo futuro mais próximo daquilo que era habitual e que nos consigamos voltar a estar próximos
muito brevemente, e já sem máscaras, sem estes níveis de proteção que a todos nós incomoda seguramente. Eu passaria de seguida a palavra ao Mário Novaes, que faz parte do Conselho Municipal de Educação e que depois irá apresentar os vários oradores deste primeiro painel da manhã, e despeço-me de todos com um grande carinho e um grande abraço, desejando a todos os jovens que participem nestas atividades, porque foi para eles que trabalhamos durante algum tempo de forma intensa, para que pudéssemos ter aqui uma primeira abordagem àquilo que esperamos em breve vir a acontecer, que é uma abertura total e uma nova liberdade, digamos assim, em termos de as nossas convivências. Um bom dia a todos e bons trabalhos. Bom dia a todos. Queria agradecer ao Sr. Vereador responsável pelo Pelouro da Juventude a sua introdução, e isso vai-me permitir ajudar na introdução, dizendo que a escola foi uma das pioneiras, se não o maior exemplo que houve na adaptação a uma nova realidade. Acho que todos os professores, todos os alunos e todas as pessoas da comunidade educativa estão de parabéns nesse sentido, porque deram um exemplo de, numa situação excepcional, como é que se adaptaram e fizeram o seu melhor, deram o seu melhor para o benefício da educação. E agora resta-nos fazer a continuação e perguntar, depois de tudo isto, o que é que vem a seguir. E por isso é que estamos aqui e bem-vindos à Semana da Juventude. No nosso primeiro painel, que vai discutir estes desafios do pós-pandemia, que são bastante importantes, temos 3 ilustres figuras que vou apresentar. Aqui ao meu lado tenho o professor Bruno Moreira, que é aqui do agrupamento de escolas do Poeta Joaquim Serra, do Montijo. Ele é aqui professor, formou-se na Universidade de Évora em estudos teatrais relacionados com o ensino. Depois temos a professora Marta Marques, ela é psicóloga educacional e é investigadora de um projeto muito interessante, que é o projeto IDEA, que investigam dificuldades para promover a evolução na aprendizagem. E isto é algo que creio que nos vai ajudar muito neste debate e que trabalha na Escola Profissional da Moita. E também temos o professor José António Moreira, da Universidade Aberta, tem um currículo bastante largo. Eu vou só destacar aqui 2 pontos que achei que seria o mais interessante. Um deles é as tecnologias de informação e comunicação em ambientes educacionais, que cabe bastante bem aqui neste ponto, e ambientes virtuais de aprendizagem, que acho que é um dos fatores também bastante interessantes. Se me permitem, cada um terá meia hora e eu, 5 minutos antes, dou um avisozinho para poderem concluir. Vou passar ao professor Bruno, aqui ao meu lado. Por favor, professor. Então, obrigado também pelo convite. Aqui também a representação do nosso agrupamento de escolas Poeta Joaquim Serra, aqui do nosso Montijo. Falar um bocadinho sobre o que foi e também a experiência do que levamos também para o futuro relativamente a esta experiência que nós, a nível da pandemia, fomos tendo, e que, quando viemos para casa em março de 2020, o que nós fizemos foi ter que nos adaptar à realidade, sabendo que todos os alunos, ninguém poderia ficar para trás, ninguém ficou para trás, sabendo que alguns alunos não tinham os equipamentos necessários, mas fomos também procurar ajudar que todos tivessem esses equipamentos para poderem participar, ou seja, que houvesse uma igualdade também no ensino. E é importante que se diga que de março de 2020 até ao dia de hoje, em maio de 2021, o que foi feito foi um trabalho também bom e que nos leva a pensar no futuro de outra forma. Talvez hoje em dia sejamos pessoas mais capacitadas a nível digital, nós, professores, mas também os alunos, tiveram que aprender com algumas ferramentas. Certamente nós fomos vendo ao longo deste tempo novas ferramentas úteis, um novo trabalho a acontecer também da parte dos alunos,
na aprendizagem, na procura do conhecimento, no desejo de querer saber mais. A questão de trabalharmos com diferentes ferramentas digitais foi importante para uma parte mais lúdica, mas também uma parte mais de ensino, uma parte mais prática, e isso foi necessário. O primeiro período que estivemos em casa, o primeiro período de março até ao final do ano letivo, de 19-20, foi um período muitas vezes de adaptação, de procura também dos melhores métodos, das melhores maneiras. No nosso agrupamento de escolas temos, cada aluno tem uma conta do Office 365 e por isso com uma série de ferramentas que hoje em dia eles conseguem utilizar de melhor forma. Seja, e vou dar o exemplo, a questão do Outlook, eles já utilizam agora muito mais o e-mail da escola agregado ao OneDrive, ou agregado ao Forms, ou mesmo não tendo uma licença de Excel ou de Word ou o que quer que seja, eles conseguem, através da conta que a escola lhes deu, eles conseguem ter acesso a tudo isso e conseguem trabalhar digitalmente da forma mais segura possível, através do e-mail da escola que é concedido. Aprenderam também que aprendemos todos a trabalhar muitas vezes em rede. Nós, na nossa escola, nós somos o maior agrupamento de escolas do Montijo. Temos desde a Atalaia, à Jardia, ao Alto Estanqueiro, Sarilhos Grandes, temos depois o Afonsoeira, a Rosa dos Ventos, o Esteval, o Areias, tudo isso, e depois a escola sede. Mas é importante dizer que criámos dentro da escola uma forma de ajudarmos toda a gente. Essa forma chama-se Apoio Técnico Poeta. O Apoio Técnico Poeta é uma equipa no Teams onde todos os professores, todos os educadores de infância que têm alguma dificuldade, alguma necessidade relativa com o Teams, relativa com alguma ferramenta digital da conta escolar, e às vezes de outras áreas que nós consigamos também ajudar, o que fizemos foi, sobretudo, e fazemos ainda hoje, é ajudar, dar soluções, dar ferramentas, muitas vezes fazer videochamadas, fazer, às vezes até acesso remoto, ou seja, nós entramos, acessamos ao computador, à máquina da outra pessoa, para resolver alguns problemas informáticos, para ajudá-los ou a explicar alguma situação. Assim como através da construção de tutoriais que fomos desenvolvendo ao longo deste tempo, sobretudo para que as dúvidas que podem ser de 10, mas que se forem feitas individualmente dão mais trabalho a resolver, criámos vídeos, criámos às vezes tutoriais em documentos em PDF para ajudar, é mesmo como um manual que foi criado para ajudarmos as pessoas a terem essa capacidade de, nas dúvidas mais gerais, as pessoas conseguirem responder rapidamente ou conseguirem resolver rapidamente, mas vamos sempre criando esta ajuda para todos, porque, lá está, a adaptação não aconteceu apenas nos pais, não aconteceu apenas nas crianças, nas mais pequeninas que nós temos com 3 anos, mas aconteceu até aos adultos que nós temos na noite, não é? A nível do Centro Qualifica. Há uma evolução no trabalho, digital das pessoas e temos feito da melhor forma, sobretudo para que toda a gente se sinta integrada, apoiada, que os meus colegas, professores, que possam ensinar da melhor forma os seus alunos, e agora neste período que nós viemos para casa a 21 de janeiro, depois recomeçámos no dia 8 de fevereiro online e viemos até dia 19 com o secundário online. Os mais novos regressaram mais cedo à escola, mas durante esse período de 2 semanas em que foram as férias letivas intermédias, o trabalho desta equipa e de vários professores do agrupamento foi ajudarmos uns aos outros, prepararmos-nos para esta segunda fase de confinamento e de aulas à distância.
Este ensino à distância é diferente também, também nos ajuda a pensar noutra realidade. Com os meus alunos eu tenho feito algumas atividades de leitura com as crianças dos jardins de infância, também do primeiro ciclo. Antigamente, ou anteriormente, à pandemia, o que nós fazíamos era, nós íamos às escolas fazer as sessões. Agora, não sendo possível, fizemos eventos online. Através do Teams, fizemos eventos em direto e as pessoas foram entrando nas sessões e foram participando, foram ouvindo as histórias que nós tínhamos para contar, em colaboração com a Biblioteca Escolar. Isso foi possível com a seleção de textos por parte da equipa da Biblioteca Escolar. Os meus alunos, comigo, ensaiaram tanto a parte da história como depois a parte de uma canção, de uma música para cantar às crianças. E essa é uma das coisas que vamos levar para o pós-pandemia, ou seja, conseguirmos estar nas diferentes escolas, nas diferentes salas, com as diferentes educadoras e professoras e professores do primeiro ciclo e criar estes eventos em direto, gravá-los e para eles depois também poderem ver mais tarde. Isso também é possível. Conseguimos também lançar nesta última fase uma coisa que é o Ler em Família, em que as crianças e os pais gravaram alguns vídeos que também foram publicitados e algumas coisas também foram feitas com a Câmara Municipal e com a Universidade Sénior do Montijo. Ou seja, fomos-nos reinventando, fomos trabalhando. O ano passado foi o possível. Eu tinha como direção de turma uma turma que tinha que fazer estágio, era o último ano do estágio, era o ano em que tinham, mas não poderiam fazer estágio porque a pandemia estava no ponto. E por isso eles o que fizeram, ou o que foi feito foi, nós criámos uma forma, criámos um modelo e eles fizeram o seu estágio em casa, passando por diferentes partes do trabalho, passando por diferentes momentos do que iriam fazer em jardins de infância, em creches, em centros de atividade física, de atividade com crianças. Vou avançar. E esse trabalho do estágio, o estágio foi importante porque os alunos conseguiram construir materiais, trabalharam as diferentes áreas que trabalhariam num estágio diferente e isso também os fez crescer. Apresentaram a PAP já em julho, presencial, com o distanciamento possível, necessário, numa sala, num auditório de da Escola do Estovão, na Escola Básica Integrada do Estovão. E eu tive 3 meses sem ver os meus alunos fisicamente, e quando os vi foi para eles apresentarem o último passo do curso, de alunos que acompanhei durante 3 anos, tudo isso. A pandemia trouxe também esta coisa de nós percebermos que temos que conseguir ser mais próximos dos nossos alunos. A questão da relação com os alunos, eu acho que é sempre uma coisa muito importante. Os alunos, se estiverem cativados, vão estar com mais atenção. Quer nós, imagine que nós vamos apresentar um CAUT, ou nós vamos apresentar um Word Wall qualquer para os alunos preencherem, e os alunos, através das ferramentas digitais, eles têm mais interesse. Porque hoje em dia nós vivemos num mundo digital que precisa de ser trabalhado, que precisa de também ser estimulado e que precisa agora de ser adaptado à circunstância em que vivemos. Hoje temos aulas presenciais, as aulas presenciais são realmente importantes, a vivência da aula presencial é importante, pela relação que os alunos têm uns com os outros, que têm com os professores, mas também é muito importante dizer que o digital já não é desconhecido, o digital já não é um bicho-papão. Todos os alunos conseguiram
adquirir competências digitais ao longo deste ano e meio, deste ano e 2 meses, houve um salto qualitativo e nós temos que referir esta parte, tanto dos alunos como dos professores. É verdade que, às vezes, nós queremos fazer algumas coisas na escola, às vezes é um pouco mais complicado, também pela dimensão das coisas da escola, todo o trabalho... Todo o trabalho que é feito e, por vezes, a nível de rede de internet, às vezes a questão do cabo, mesmo de rede por cabo, por vezes não funciona da melhor forma, mas é muito importante que se diga que há um esforço da parte da escola por querer dar as melhores condições, dar as melhores ferramentas aos alunos, para que no futuro, e trabalhando com cursos profissionais como trabalho, dar-lhes o maior número de competências para quando forem para o mundo do trabalho, para quando terminarem os seus cursos profissionais, sejam profissionais de mão cheia, porque fazem estágios ao longo dos 3 anos para isso mesmo. O ano passado não tiveram a possibilidade de fazer o estágio, mas mesmo os alunos do ensino regular, por vezes, a questão de, e há exemplos bons na escola, de alunos que se envolveram e que trabalharam em projetos que embelezaram com o seu cunho a nível de turma, também espaços escolares. Há esse gosto pela escola. É verdade que a nossa escola sede, no nosso caso, é uma escola mais antiga, já vem da década de 80 e que precisa de algumas melhorias, mas se conseguirmos dar esse salto acontecer para estarmos no futuro, ou para o nosso futuro ser melhor, eu penso que será sempre da melhor forma que vamos contribuir para a educação dos alunos e para o ensino, este ensino que queremos dar o mais positivo possível aos nossos alunos. Muito obrigado, professor. Muito interessante a sua explicação. Creio que agora para a doutora Marta Marques, este foi um ano muito interessante para os seus projetos e acredito que estamos ansiosos por ouvi-la um pouco o que é que nos tem a dizer. Doutora, faça favor. Muito bom dia, em primeiro lugar. Não me conseguem ouvir? Conseguimos ouvir bem, sim, senhora. Sim, pronto. O que é que nos tem a dizer? Doutora? Muito bom dia, presença aqui mais à distância. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da Câmara Municipal do Montijo, também para podermos partilhar aquilo que tem sido a experiência da Escola Profissional da Moita, aqui neste caminho entre a transição, entre o contexto mais de trabalho à distância e agora o regresso aqui ao presencial. Valorizar, no fundo, aqui a vossa iniciativa, porque, de facto, estamos aqui num contexto em que conseguimos partilhar diferentes realidades da forma como a escola também cresceu e aprendeu com as dificuldades que passou e, portanto, valorizar muito a experiência partilhada aqui pelo professor Bruno Moreira. Estamos aqui em concelhos vizinhos e, de alguma forma, esta experiência partilhada entre aquilo que eu vou, de alguma forma, também comunicar aqui convosco e aquilo que foi a realidade da Escola Secundária Poetas Joaquim Serra. Joaquim Serra é, de facto, algo muito gratificante também aqui para nós de conhecer a forma como trabalharam com os vossos alunos e como procuraram chegar a cada um deles, não desistindo, de facto, daquilo que é a missão da escola, de fazer aprender e de ter um contexto que seja de bem-estar para todos. Aqui do ponto de vista da nossa escola, eu preparei aqui uma apresentação que permite, de alguma forma, vocês irem acompanhando aquilo que eu vou partilhando convosco, aproveitando aqui que estamos à distância. Portanto, eu vou projetar o meu ecrã e pedir também a vossa ajuda para me dizerem se conseguem visualizar o que eu estou a projetar. Conseguem? Pronto. Pedir também aqui ao professor Mário Novaes se, eventualmente, a ideia é mesmo que isto seja o mais comunicativo e o mais dinâmico possível. Portanto, eu vou fazer aqui uma apresentação que conta um bocadinho a nossa história entre a transformação do digital e os desafios da escola na pós-pandemia, mas isto requer mesmo alguma dinâmica. Portanto, qualquer dúvida, qualquer questão ou qualquer interação, até que o professor Bruno queira colocar em termos de questão, estejam à vontade também para me interromper e para podermos
partilhar esta experiência de forma o mais interativa possível. Obrigada. Pronto, então, na altura quando me desafiaram aqui a fazer esta partilha, pensei em começar a fazê-la exatamente pelo aquilo que são os contextos que facilitavam a nossa escola do ponto de vista desta transição para o ensino à distância e aquilo que também foram os desafios que nós fomos encontrando. E eu coloco aqui desafios muito na ótica de aprendermos com as dificuldades que foram nascendo deste processo muito difícil e muito exigente para as escolas, para as famílias, mas também para cada um dos alunos do ponto de vista individual. E começava aqui por partilhar aquilo que são os aspectos facilitadores. Nós, enquanto escola, aqui a Escola Técnica Profissional da Moita tem feito um caminho no sentido de preparar já esta transformação do digital, ou seja, desde há 5 anos para cá que temos procurado trabalhar com as plataformas do G Suite for Education, portanto, à semelhança daquilo que o professor Bruno também partilhou, todos os nossos alunos têm uma conta de e-mail institucional, todos os nossos alunos conseguem aceder ao Drive e têm pastas nas quais vão desenvolvendo determinados projetos de todas as disciplinas e mesmo os trabalhos que produzem estão neste momento acessíveis todos através do Drive, da mesma maneira como todos os nossos alunos trabalham com a plataforma do Classroom, já mesmo em contexto presencial e de há 5 anos para cá. E isto foi, de facto, um facilitador do ponto de vista desta transição para aquilo que foi o ensino à distância e para a exigência do contexto pandémico que vivemos, porque, em termos de adaptação e da utilização das plataformas, nós já tínhamos alunos muito preparados para aquilo que era o desafio do digital. De lidar com o computador, de lidar com as plataformas, isto facilitou muito. Pronto, estava aqui a dizer que, de facto, temos feito este trabalho de forma muito consistente de procurar com cada aluno, com cada família, que, de facto, exista este recurso como uma espécie do kit que eu trago para a escola para trabalhar e, portanto, essa é uma dimensão que também nos facilitou do ponto de vista desta adaptação, na medida em que a grande maioria dos nossos alunos já possui mesmo um computador devido a este esforço que temos feito com as famílias e com os alunos nesta aquisição. A partir do momento em que já tínhamos este contexto mais digital e tendo em conta que o futuro também nos aponta nesse sentido, aquilo que nós considerámos era fundamental foi olhar para o contexto em que iríamos estar inseridos, ou seja, de facto o presencial é algo essencial do ponto de vista da construção da relação e o próprio Dr. Nuno contava-nos isso, não é? Da dimensão da relação que existe no dia-a-dia, de facto sermos seres sociais e de precisarmos disso para continuarmos aqui a crescer e a relacionarmos uns com os outros. E de facto estarmos isolados e estarmos nas nossas casas, vimos-nos mesmo privados dessa mesma situação. Então, uma das situações que uma das estratégias que utilizámos logo de início e que foi trabalhado com todos os alunos e com todas as nossas famílias foi mesmo como é que eu vou lidar com este isolamento. Então nós aproveitámos determinadas horas do currículo, nomeadamente trabalhados pelos nossos tutores de turma, que são figuras semelhantes aos diretores de turma que provavelmente a maior parte das pessoas conhece, estiveram mesmo em sessões de tutorias com todos os alunos a trabalhar estratégias como é que eu posso lidar com o isolamento, o que é que eu vou sentir durante os próximos meses ou durante os próximos dias, porque depois também era tudo muito imprevisível, e de que forma é que eu posso ir me ajustando do ponto de vista emocional, do ponto de vista social, do ponto de vista escolar, também a esta nova realidade que estou a viver. E isto, de facto, foi um instrumento muito facilitador. Aqui estamos a falar de uma dimensão que não deixa de ser muito psicológica, mas que todos os professores sentiram como necessário dar segurança, estabilidade e bem-estar aqui a este conjunto de alunos que trabalham connosco todos os dias para estarem o mais preparados possível para este contexto. E, de facto, isso permitiu-nos outra dimensão que também foi muito importante, que para além de eu conseguir lidar com esta questão do isolamento, eu tenho mesmo de conseguir me organizar num outro contexto que não é a escola. E de facto trabalhar em casa requer mesmo uma outra disciplina e uma outra organização, não só do ponto de vista daquilo que são os equipamentos que eu tenho disponíveis, mas também do ponto de vista daquilo que é a organização da minha rotina, daquilo que é a organização do meu espaço de trabalho e, portanto, fizemos um outro trabalho muito consistente deste ponto de vista
de como é que tu vais preparar a tua casa para agora conseguires trabalhar e acompanhar aquilo que te estamos a propor aqui na escola. E, portanto, estes 3 princípios eu considero aqui como facilitadores do ponto de vista daquilo que foi a nossa adaptação a este grande desafio de trabalharmos à distância e que, de alguma forma, também já nos foi ajudando aqui a suportar este contacto com o digital. Por último, não deixando aqui de referir, nós também dá 5 anos para cá, começámos um caminho muito estruturado com alguns instrumentos de autorregulação que de facto foram muito importantes. Que são isto de instrumentos de autorregulação? São instrumentos que permitem a cada aluno organizar-se no seu próprio processo de aprendizagem. Todos os nossos alunos têm um notebook. Eu de repente perco, mas estejam à vontade. Já fui então de seguida. Pronto. Estava aqui a partilhar que, de facto, todos os nossos alunos têm como instrumento de autorregulação o seu próprio notebook. Isto permite organizar a sua semana de trabalho, exatamente definindo que tipo de tarefas eu tenho para desenvolver em cada dia, em que disciplinas, com que professores, com que colegas. Isto, de facto, foram aspectos aqui muito importantes do ponto de vista desta organização. E que nós já trazíamos de pontos muito importantes para esta estrutura e que fomos dando seguimento e acompanhamento àquilo que foi realizado à distância. Obviamente que enquanto escola profissional... O lidar com o isolamento, o que é que eles questionavam ou qual foi a reação deles nessa vossa proposta de lidar com o isolamento? A reação foi muito de engajo, porque de facto, no fundo, nós procurámos sobretudo antecipar aquilo que seriam situações que poderiam ser vividas em cada contexto familiar. E não nos podemos esquecer que estamos num concelho com uma população muito carenciada e com determinadas necessidades muito, muito específicas, e nós já sabíamos que, pela relação que estamos estabelecendo com as famílias, que nós precisávamos mesmo de dar segurança e suporte aqui, no fundo, a todos os alunos. Depois há alguns em camadas mais específicas pelas circunstâncias que apresentam, e, portanto, os alunos, no fundo, colaboraram muito entre si neste sentido, no sentido de se ajudarem uns aos outros neste suporte ao isolamento. E o contexto da aula em si também ganhou outras dimensões, não é? A aula à distância não pode ser vista da mesma forma que uma aula presencial, e, de facto, a aula também ganhou espaço para eu poder partilhar determinadas situações, não é? Determinadas coisas que aconteceram no meu dia-a-dia, ou determinadas dificuldades que existiam, sejam elas em pequenos grupos, sejam elas mais individual com cada um dos professores. Isto, de facto, foi um aspecto muito facilitador, porque houve a partilha da dificuldade, e quando eu partilho uma dificuldade, eu, de facto, não estou sozinha a vivê-la. Isto ajuda muito no suporte daquilo que foi a experiência, foi mesmo fundamental nesse sentido. Depois a própria DGS foi partilhando alguns instrumentos que também foram muito interessantes. Eu lembro-me que na altura, quando entramos no primeiro isolamento, eles tinham determinados quizzes que nos permitiam esclarecer, por exemplo, determinadas dúvidas relativamente ao Covid, e ter uma informação que fosse segura e fidedigna também foi muito importante para estes alunos, porque de repente, quando fomos para a pandemia, tudo circulava em termos de informação, e nem sempre aquela que era mais verdadeira e que permitia-me também ter maior segurança para enfrentar este desafio. Uma das coisas que nós fizemos foi mesmo o tipo de informação que tu vais consultar, onde é que podes consultar e como é que podes perceber que esta situação pandémica está a evoluir. Obrigado, e, de facto, perfeito. Nós procuramos fazer este trabalho exatamente neste sentido, que do ponto de vista educacional, não é? E também muito emocional, como é que nós damos segurança face a uma situação que é tão inesperada, tão diferente? Ninguém a viveu, não é? Nós não sabíamos para o que é que íamos. E, de facto, tivemos aqui que procurar, dentro daquilo que eram os nossos instrumentos, os professores com o seu know-how que têm do ponto de vista educativo e pedagógico, nós psicólogos do ponto de vista aqui mais psicológico e mais emocional, tentarmos juntar estes diferentes saberes e podermos colaborar desta forma para colocar a maior segurança possível. Obrigado. Obrigado. Então, passava aqui para esta questão agora dos desafios, porque de facto, e referiu ao início, para além de psicóloga e professora aqui na Escola Técnica Profissional da Moita, sou também investigadora do projeto IDEA, e de facto nós fomos aprendendo com as nossas dificuldades, e uma das coisas que fizemos foi exatamente identificá-las. Enquanto escola profissional, nós temos um cariz muito prático, não é? Do ponto de vista da natureza dos nossos cursos, que nós chamamos de componente técnica, e de facto desenvolver esta componente técnica em contexto familiar era um grande desafio, e nós tivemos muitos desafios do ponto de vista dos recursos que cada aluno tinha em casa.
E depois da própria natureza da tarefa em si, que requeria, de facto, aqui um conjunto de estratégias. E daqui a pouco já vos vou explicar o que é que fizemos neste sentido, também para trabalharmos bem estas dificuldades. Em contexto de trabalho são aquilo que mais se assemelha ao processo de estágio e, de facto, nós tivemos alunos que no primeiro confinamento tiveram mesmo que fazer uma formação em contexto de trabalho à distância, com tarefas práticas dinâmicas para realizarem no seu contexto familiar, mas não deixámos e quisemos procurar que essa relação não se afastasse da dimensão da empresa e tivemos muitos cursos onde houve mesmo uma colaboração muito direta com determinadas empresas aqui da nossa comunidade, com partilhas de experiências, com partilhas de vídeos, de tutoriais. Portanto, não deixámos que a formação em contexto de trabalho ficasse exclusivamente dentro do campo daquilo que é o formador, ou o professor, ou o diretor do curso. Fomos convidando determinados elementos da comunidade também a participar naquilo que era proposto de desenvolver à distância. Isto no primeiro confinamento. Neste segundo, mais recente, procurámos mesmo que as formações em contexto de trabalho fossem desenvolvidas quando agora do regresso ao presencial e, portanto, grande parte das nossas turmas estão agora a viver este desafio da forma mais gratificante possível, que é presencialmente. Outro dos grandes desafios teve exatamente a ver também com este acompanhamento dos alunos com necessidades específicas. De facto, nós tínhamos já identificado. A pandemia também trouxe outras necessidades específicas das quais tivemos que dar resposta, entre as quais situações ao nível da assiduidade, por exemplo, situações ao nível que não se colocavam ao nível da assiduidade, mas alunos que não desenvolviam as tarefas propostas dos professores, portanto não adiantava estar na aula se eu de facto não estou a aprender, e este foi um dos cuidados que também tivemos aqui em responder. E determinados alunos que também começaram a demonstrar muita desmotivação face àquilo que era o contexto de estarem em casa e de facto não se estavam a identificar com a dificuldade de estar a viver este processo e, portanto, este foi um dos caminhos que também procurámos aqui, que foi dar um apoio específico nesse sentido. Do ponto de vista da família, não é? E não esquecendo que a escola não é exclusivamente feita de professores, nós somos mesmo uma comunidade que vivemos aqui em conjunto e temos, de facto, determinados aspectos que são mais facilitadores e desafiantes neste contexto. Um dos facilitadores que nós encontramos aqui do ponto de vista do contexto familiar foi, de facto, a relação que procuramos construir muito próxima com as famílias. Para terem uma ideia, no início, no primeiro confinamento, e por já termos esta relação muito próxima de contacto com as famílias, no primeiro confinamento fizemos mesmo um contacto individual a cada uma das famílias, tentando-lhes transmitir exatamente o que é que a escola iria fazer para se organizar, para estar à distância a acompanhar, o que é que eles podiam esperar da escola e também determinados contactos SOS que poderiam fazer sempre que identificassem alguma dificuldade. Isto, de facto, também permitiu que a escola e a família não se afastassem neste processo e, portanto, identificámos isso claramente como um facilitador do caminho que estávamos a construir. Obviamente que temos aqui desafios que continuavam, que já os tínhamos do ponto de vista do presencial e que foram, de facto, também muito marcados aqui no ensino à distância. Um deles, o facto de termos aqui tempo disponível para acompanhamento do ponto de vista do contexto familiar, não é? Os alunos estavam mesmo em casa e era preciso dar um outro tipo de suporte e um outro tipo de acompanhamento e, de facto, este tempo disponível para o acompanhamento foi uma das questões que notámos como bastante desafiantes para a família. A outra tem a ver com as próprias competências que as famílias vão tendo para apoiar os alunos nas atividades realizadas. E, de facto, haviam muitos encarregados de educação por estarem a assistir a determinadas aulas, por estarem mais perto das tarefas propostas. Também eles próprios foram sentindo dificuldades em perceber, então, o que é que eu posso fazer e de que maneira é que eu posso fazer para ajudar o meu filho a realizar este conjunto de desafios. E depois a própria natureza do nosso contexto aqui comunitário e do nosso concelho, que é um contexto muito carenciado nesse sentido. Tivemos mesmo famílias onde era difícil estabelecer este contacto, onde procurámos fazer um contacto mais direto do ponto de vista telefónico ou por videochamada, não conseguíamos assim, tínhamos que fazer uma carta registada, convocá-los para vir determinados tempos presencialmente à escola, porque a escola nunca deixou de poder funcionar presencialmente, ela não poderia funcionar nos mesmos moldes e tivemos mesmo necessidade muitas vezes de não conseguimos chegar até à família ou até ao aluno, então, nem que seja presencialmente, poder fazer esse convite para nos alinharmos, para nos organizarmos e para dizermos que estávamos cá para fazer esse apoio. E isso, de facto, foi uma forma aqui de conseguirmos aqui evoluir.
Doutora, aqui um barulho de ruído, por isso é que doutora, me sinto preparada. só para orientá-la, desculpe interrompê-la, só para orientá-la 10 minutos, está bem? Só para ir orientando. Ok, vou tentar ser um bocadinho mais breve. Do ponto de vista dos fatores individuais, de facto, o que é que aqui tínhamos como desafio? A questão do isolamento social, de facto, foi um desafio para muitos alunos, sobretudo quando isto começou a ser mais prolongado no tempo, e de facto eles foram usando esse mesmo cansaço. O primeiro confinamento nós íamos com muitas forças para isto, porque de facto também houve uma questão, uma unidade, fomos nos unindo uns aos outros, e a própria comunidade e os meios de comunicação foram ajudando a esse processo. Neste segundo confinamento nós víamos muito mais desgastados e notou-se esse fator dos alunos. A questão da organização escolar, de determinados equipamentos, porque houve uma altura em que a escola teve que fornecer equipamentos a alunos que ainda não tinham assegurado o seu próprio computador, embora essas situações fossem mais pontuais. Questões como a perseverança e tolerância à incerteza e determinadas competências que os próprios alunos tinham já como maior dificuldade, entre as quais a linguagem, a comunicação, expressão oral, expressão escrita, compreensão de instruções, e portanto fomos tendo que ir fazendo um caminho nesse sentido, e também aqui as relações interpessoais, porque de facto nós estamos aqui num contexto em que elas são fundamentais para fazer este caminho. Do ponto de vista daquilo que são facilitadores, de facto, e o professor me falava sobre isso, aprendemos muito relativamente àquilo que é a relação que se constroem com cada um destes alunos, e ninguém aprende sem relação e sem conseguir estabelecê-la com a figura que está de alguma forma a orientar esse processo, e de facto achamos que o caminho que procuramos construir aqui com cada um dos nossos alunos em termos dessa relação interpessoal, de facto foi um facilitador nesse caminho. E depois a autonomia que eles já tinham na utilização das plataformas digitais, de facto, acabou por ser aqui também um facilitador para este trabalho. Depois de apurados estes diferentes fatores, e aquilo que eu estou aqui a partilhar convosco foi mesmo um trabalho feito em equipa, ou seja, toda a equipa da escola organizou-se no sentido de os identificar. Isto para quê? Para termos também uma resposta estruturada neste sentido. Quando fomos para o segundo confinamento, nós claramente achámos que era importante aprendermos com isto. Então, aquilo que fizemos foi, todas as semanas tínhamos uma hora de trabalho, toda a equipa pedagógica tinha uma hora de trabalho em sessões colaborativas, chamámos a isso uma ação de capacitação da equipa pedagógica, e aqui tivemos mesmo a explorar coisas concretas ligadas àquilo que é o próprio processo do ensino à distância, e vocês aqui veem algumas datas das nossas sessões, entre os meses de fevereiro e os meses de março, entre as quais eu vou aqui detalhar 3 aspectos que me pareceram essenciais aqui de partilhar convosco. Uma das estratégias foi, de facto, este equilíbrio entre o trabalho digital e não digital, porque quando fomos para este segundo confinamento, claramente percebemos que estar 7 horas ao computador não era a estratégia que nós queríamos construir com cada um destes alunos, porque não estávamos a chegar até eles e não os conseguíamos mostrar. Então tivemos um grupo de trabalho de professores que esteve a trabalhar sobre estratégias, como é que eu faço esse equilíbrio do trabalho digital e o trabalho não digital, mesmo estando em casa. E houve aqui determinados exemplos que foram sendo partilhados por diferentes professores que iam utilizando dentro das suas disciplinas, e depois cada professor ia aproveitando determinados exemplos práticos para poder integrar na sua própria dimensão. E isto, de facto, ajudou-nos, porque mesmo enquanto escola, também precisamos de diversificar o tipo de tarefas que propomos. E mesmo estando aqui no presencial, os nossos alunos tendo computador individualmente para cada um, também é preciso que a escola presencial não se revista exclusivamente digital e que tenha uma dinâmica muito viva e muito acesa nesse sentido. Portanto, este foi um trabalho que nós procurámos aqui construir desta forma. Depois tinha a ver com, e este também foi um desafio que o próprio Ministério da Educação nos foi deixando, que era este equilíbrio entre a sincronia e a assincronia, porque de facto fazer uma escola à distância não era o mesmo que estar presencialmente, e portanto nós fomos procurando sempre promover um trabalho cada vez mais autónomo do ponto de vista do aluno, e que ele também se sentisse seguro relativamente àquilo que estava a realizar, e o professor conseguisse acompanhar todos os alunos, mas também aqueles que mais necessitavam do ponto de vista de um feedback mais estruturado. Então fomos trabalhando aqui com cada um dos professores em equipas de trabalho, como é que eu podia equilibrar os momentos de sincronia e assincronia. E aqui, por exemplo, eu não sei se entretanto queria me interromper, eu vou ouvindo alguns barulhos. Não. Pronto. Tem aqui alguns exemplos, por exemplo, na fase inicial da aula, o que é que eu posso fazer em termos de sincronia e assincronia, e depois nós fomos detalhando isto em termos daquilo que era a dimensão da fase inicial, a fase desenvolvimental e também a fase final para fazer este acompanhamento.
E por último, deixando aquilo que eu acho que foi a nossa maior aprendizagem deste ponto de vista, foi exatamente aquilo que procurámos tentar promover e desenvolver e refletir com toda a equipa, que é como é que eu promovo uma aprendizagem significativa. E esta foi uma das principais aprendizagens que trouxemos também para aquilo que foi o regresso ao presencial. De facto, nós fomos trabalhando ao longo deste ensino à distância com guiões de aprendizagem, e estes guiões de aprendizagem tinham, de alguma forma, que corresponder àquilo que eram as necessidades dos alunos conseguirem desenvolver essa mesma aprendizagem à distância. E, de facto, se o pressuposto é fazer aprender, esse fazer aprender, nós percebemos claramente que neste regresso ao presencial ele faz-se na escola e em determinados espaços da escola, mas a escola é também um elemento da comunidade e a escola tem que abrir as suas portas para perceber que aprender vai ser mesmo um processo que se faz em diferentes sítios, em diferentes ritmos e com diferentes timings. E, de facto, o que nós precisamos é que o aluno, é que a turma esteja orientada e autorregulada nesse sentido e, obviamente, que se estabeleçam essas parcerias muito próximas com a comunidade para fazer esse desenho da aprendizagem. E, portanto, uma das coisas que nós fizemos e trabalhámos com os nossos professores foi mesmo na identificação de quando eu preparo uma aprendizagem para uma melhor autorregulação e autonomia dos alunos, o que é que eu tenho que fazer, não é? O que é que eu tenho que, de que forma é que eu me posso estruturar? Então fomos aqui estabelecendo critérios ao nível de o que é que eu tenho que especificar, não é? Que produto final e que produto intermédio é que de alguma forma eu estou aqui a definir, em que tempos é que esta aprendizagem vai ser definida, não é? Depois, porquê e para quê, que é fundamental. Os alunos precisam de perceber porque é que isto me é útil de aprender e como é que eu o vou utilizar no meu dia-a-dia. Depois tínhamos o como, onde especificávamos aqui um conjunto de tarefas que de alguma forma estavam desenhadas para o aluno conseguir atingir o seu produto final, o quem e com quem, e este quem e com quem podia ser com o professor, podia ser com algum elemento da comunidade, podia ser com o meu colega, e depois tentar que estes instrumentos de alguma forma de autorregulação que nós já tínhamos no contexto presencial pudessem ser um instrumento de autorregulação que o fizesse aqui à distância. E estes 6 pressupostos que vocês aqui têm trabalhados, neste momento, no nosso contexto, não estão associados a um guião de aprendizagem que é para ser desenvolvido à distância ou em casa ou em contexto de pandemia. Estão mesmo dentro das nossas salas, no nosso dia-a-dia, num processo de planeamento e de balanço com os nossos alunos, e é de facto este o caminho que nós estamos a começar a construir, não é? No sentido de o tornar cada vez mais forte para o futuro, que aquilo que acreditamos que será a escola e que queremos construir. Por último, e para finalizar, porque sei que estamos aqui mais apertados de tempo, a nossa equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva obviamente teve aqui um papel fundamental em termos desta intervenção, não só naquilo que foi o acompanhamento dos alunos neste processo à distância, mas também neste regresso, não é? Era preciso identificar exatamente o trabalho, os recursos existentes em casa, não é? Para o desenvolvimento das aprendizagens previstas, e não é só recursos do ponto de vista digital, mas mesmo para o desenvolvimento de determinadas atividades da área técnica. Era preciso perceber o que é que existia em casa de cada um e tentar personalizar e diferenciar pedagogicamente as propostas nesse sentido. E a equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva foi fazendo este trabalho com todos os docentes, no sentido de chegar a todos os alunos e não deixar ninguém para trás. E, claro, em função das suas necessidades mais específicas, fomos fazendo intervenções mais diretas com alguns alunos. Identificar também as situações de risco agravadas pelo isolamento, ou seja, esta questão da assiduidade, do rendimento escolar, motivação, saúde mental, foi outro dos aspectos que considerámos essencial. Isso, e também neste regresso, porque depois de regressar à escola era preciso regressá-lo também num contexto de bem-estar, e fomos procurando perceber um bocadinho como é que os nossos alunos estavam a gerir esta mesma situação. Dizer também que era importante que estes momentos de planeamento, nós fizemos de alguma forma também um acompanhamento de alunos no contexto presencial, ou seja, houve mesmo alunos que tiveram 2, 3 dias por semana connosco na escola a desenvolver as aprendizagens previstas, porque de facto em casa não estávamos a conseguir acompanhá-los da melhor forma, e essa foi uma das estratégias também aqui definidas. E também houve um acompanhamento para aqueles que estavam a identificar maiores necessidades à distância e fazê-lo esse processo mais direto com os professores e com as famílias. E partilho e termino assim aqui a minha partilha relativamente àquilo que foi o trabalho da Escola Técnica Profissional da Moita, mais uma vez agradecendo o convite e, claro, agora disponível para qualquer questão, para podermos debater um bocadinho essas ideias. Obrigado nós, vamos ter algumas questões, com certeza. E então agora passo para o professor José António Moreira, que nos vai
falar um pouco sobre a sua experiência e o seu contributo. Professor Maiorita, eu depois o aviso com uns minutos antes. Bom dia a todos e a todas. Queria só que me dissessem e confirmassem que estão a ouvir bem. Estamos a ouvir muito bem. Muito bem, muito obrigado. Portanto, em primeiro lugar, obviamente também, eu queria agradecer o convite à Câmara Municipal do Montijo, que foi endereçado para estar aqui presente digitalmente. E, portanto, deixem-me dizer também que eu vou fazer aqui um ligeiro ajustamento àquilo que é o que eu pensava que seria a minha comunicação, porque foi muito interessante, obviamente, ouvir o professor Bruno Moreira e a doutora Marta Marques a falar essencialmente daquilo que foi a experiência no período da pandemia e como é que todos os agentes educativos tentaram manter à superfície a educação em Portugal. E, portanto, dizer de facto que estas experiências e agora a forma como a própria Marta apresentou todas estas boas práticas ou a tentativa de arranjar estratégias para desenvolver uma prática pedagógica que não estavam habituados a fazer, sobretudo em ambientes virtuais, é extremamente importante perceber agora o que é que queremos fazer. Não é? E o desafio deste painel passa um pouco, e eu vou falar um pouco disso e daquilo que eventualmente podem ser algumas interrogações e aquilo que são as estratégias que estão a ser definidas, quer em termos europeus, quer em termos nacionais, porque eu neste momento também estou a colaborar no plano de transição digital para o desenvolvimento digital das escolas, portanto eu estou envolvido a convite da própria Direção-Geral de Educação para trabalhar um pouco a questão da educação híbrida, do que é que representa trabalhar em ambientes híbridos de aprendizagem e, portanto, quando nós falamos exatamente nesta transformação na escola que nós queremos no período após pandemia, uma das questões que eu queria colocar desde já, para lançar aqui uma interrogação, é exatamente que escola é que nós queremos, nesta escola da realidade física, se apenas com tecnologias digitais dentro da geografia física ou se queremos continuar a utilizar também os ambientes virtuais de aprendizagem como ambientes complementares, integrados e que façam parte de uma nova orgânica e de um novo ecossistema de educação digital. E eu falo exatamente nesta questão de um ecossistema de educação digital porque esta ideia do ecossistema de educação digital remete-nos para uma das prioridades estratégicas da Comissão Europeia, do seu plano de educação digital definido para o período de 21-27, que fala exatamente naquilo que é uma educação digital que se constrói com tecnologias digitais, e eu queria aqui separar estes conceitos para perceber exatamente do que é que estamos a falar, com tecnologias digitais e utilizando a rede e o sinal digital, porque há alguma confusão relativamente àquilo que possa ser agora a utilização destas tecnologias, não é? Porque nós podemos utilizar as tecnologias digitais em contexto de escola, de realidade da geografia física da escola, e podemos utilizar os ambientes virtuais, as plataformas, como aqui já foi referido, seja o Microsoft Teams, seja o Google Classroom, seja a Moodle, seja outra plataforma qualquer. E a questão que se coloca é, nós queremos regressar a março de 2020, onde tínhamos uma escola marcadamente analógica, com uma utilização pouco intensiva da tecnologia digital em muitos casos, ou queremos apropriar-nos dos conhecimentos que adquirimos durante cerca de 14, 15 meses, em que fomos obrigados a migrar para uma realidade completamente virtual, e queremos criar agora uma terceira dimensão de incorporação do período pré-pandemia com aquilo que aconteceu durante a pandemia. Urgente abdicar de tudo aquilo que nós aprendemos, de todo aquele esforço, de todas as estratégias que foram aqui, de certa forma, também relatadas, daquilo que foram exemplos de boas práticas e, portanto, agora abdicar de tudo, porque nós estivemos num laboratório vivo de aprendizagem, não é? Nós fomos obrigados a continuar a ser professores e, ao mesmo tempo, estar em processo de formação. E, portanto, eu sei do que é que estou a falar a este nível, porque eu estive envolvido na formação de milhares de professores em Portugal, inicialmente com diretores de agrupamentos, depois com diretores de centros de formação, com lideranças, isto em parceria com a DGE, com a Universidade Aberta, na região autónoma dos Açores,
na região autónoma da Madeira, no Instituto Camões, e depois mais uma série de formações que claramente mostrou que havia professores e que de facto mostra aquilo que é uma realidade muito positiva e uma resposta muito positiva da classe docente em Portugal, na tentativa de, ao mesmo tempo que estava perante uma situação emergencial, conseguir estar a transformar-se, a reinventar-se num cenário de guerra contra um vírus. E, portanto, é isto que aconteceu. E, portanto, obviamente que também nós temos que perceber que nem tudo correu bem e não aconteceu, em muitas situações, aquilo que é uma educação à distância. O que aconteceu foi um ensino remoto de emergência numa tentativa de virtualizar, numa tentativa de digitalizar aquilo que já fazíamos numa realidade presencial. E, portanto, agora, o grande desafio, por isso é que eu queria sublinhar pelo menos aquilo que é o discurso público e aquilo que está em cima da mesa, que é um grande desafio e é um desafio extraordinário, tem exatamente a ver com a construção de uma nova escola muito assente numa ideia de educação digital. E a educação digital, do conceito até, e esta é uma das minhas áreas de pesquisa e de investigação nos últimos anos, a educação digital, que é um termo que eu já utilizava com alguma frequência, remete-nos para a ideia de uma educação enriquecida com tecnologias digitais e com o sinal digital. E, portanto, pensando nesta ideia de educação digital, pensando na ideia de um ecossistema de educação digital, porque um ecossistema, como nós sabemos, até do ponto de vista biológico, é constituído por diferentes ambientes, o que quer dizer que, navegando para a educação, nós estamos a falar da possibilidade de utilizar ambientes físicos, de utilizar ambientes digitais, de ambientes virtuais, e a questão é como é que nós vamos criar um ecossistema orgânico implementando estes diferentes ambientes, até porque uma das ideias fortes da própria Comissão Europeia neste plano de educação digital é a utilização do online e a utilização do blended learning, ou seja, da combinação e articulação de diferentes ambientes de aprendizagem. E nós temos que acabar um pouco o discurso daquilo que é as virtudes do ensino presencial ou do dito presencial e daquilo que é os pontos mais fracos do ensino dito à distância. Porque neste momento nós temos é que pensar como é que integramos aquilo que estes mundos, o melhor que estes mundos têm, nos podem trazer para construir, digamos assim, um mundo mais forte. E, portanto, aquilo que nós tivemos, e deixem-me dizer-vos esta questão, porque nós, do ponto de vista de quem trabalha em ambientes virtuais há muito tempo, e, portanto, eu, enquanto professor, e eu não sou um professor online, eu assumo como professor que trabalha em ambientes online, mas, obviamente, trabalhando já há muitos anos em ambientes virtuais de aprendizagem, aquilo que eu vos posso dizer é que nós, quem trabalha em ambientes virtuais, não está em isolamento social. E, portanto, esta ideia de que nós, quando ficámos em isolamento e fomos obrigados a ir para a nossa casa trabalhar e entramos em isolamento social, isto não é verdade. Pelo contrário, a única coisa que aconteceu do ponto de vista do isolamento foi o isolamento físico. E nós fomos obrigados corporalmente a afastar-nos, mas o que aconteceu do ponto de vista social é que nós começámos a desenvolver outras formas de socialização através do digital e dos ambientes virtuais. E se eu estivesse a dizer algo que fosse mentira, aquilo que nós estamos a fazer aqui, hoje, neste momento, então não tinha dimensão social. E a questão, como a Marta disse, é que a própria Marta, na sua comunicação, tentou criar uma relação social e uma relação de interatividade com pessoas que estão do outro lado da linha e, portanto, que existem. Ninguém está aqui a falar para uma máquina nem para computadores e eu não estou a falar sozinho. Eu estou a falar para um grupo de pessoas, pode ser mais abrangente ou menos abrangente, como até disseram no início, podemos estar nos Estados Unidos, podemos estar em qualquer fuso de horário, podemos estar em qualquer parte do mundo, desde que haja sinal digital, o que quer dizer que esta dimensão da socialidade até pode ter uma amplitude diferente, que a dimensão física às vezes é limitativa se estivéssemos dentro de uma sala. Portanto, também convém esclarecer às vezes que nós utilizamos determinados termos que não são os adequados. E, portanto, mesmo a presencialidade, por exemplo, em ambientes virtuais e a utilização de alguns modelos pedagógicos já desenvolvidos até no início do século, diz-nos que nós, para termos uma experiência educacional relevante, temos que construir presencialidade cognitiva
temos que construir presencialidade social e temos que construir, digamos assim, uma presencialidade onde o professor exista, onde o professor esteja muito presente na relação com os seus alunos. Vejam os exemplos que a Marta trouxe relativamente às estratégias que a própria escola procurou desenvolver. O objetivo que eles tinham era claro, era construir uma relação educacional baseada na interação e na comunicação e na noção de presencialidade digital, ou seja, sabendo que havia um afastamento físico, houve a tentativa de procurar proximidade transacional, ou seja, como havia um afastamento do ponto de vista cultural, tentaram-se arranjar estratégias para que, quer através da comunicação síncrona, quer através da comunicação assíncrona, e a comunicação síncrona foi-nos dada, felizmente, por estas câmaras que estão incorporadas em plataformas como o Microsoft e noutros, no Zoom Colibri, no Google Meets e noutras, digamos assim, câmaras, possibilitou-nos a comunicação síncrona, mas houve a necessidade, e eu acho isto extraordinário da parte da escola da própria Marta, de procurar estabelecer uma comunicação assíncrona com os seus estudantes, desenvolvendo atividades de aprendizagem digitais, onde houvesse uma proximidade de transação para que não houvesse um afastamento, porque esta questão de trabalhar assincronamente é muito complexa, quando nós mandamos os alunos fazer um trabalho e, obviamente, depois não há aquela questão do feedback e do feed forward. E isso é que é fundamental numa relação educativa, é a comunicação. E nós temos que pensar mais do que estarmos a separar aquilo que é o online e aquilo que é da geografia física, e eu gosto muito desta terminologia, geografia física biológica ou analógica, como vocês quiserem chamar, e geografia virtual ou geografia digital, porque exatamente é isto que acontece, não é a presencialidade ou a distância. Há muitos alunos que estão na geografia física a ter uma aula dentro da sala de aula e estão muito distantes cognitivamente, está lá o corpo, mas não está lá a mente. Portanto, esta coisa do distante e do presente, aquilo que nós temos que construir é efetivamente uma educação de qualidade e perceber exatamente que temos que utilizar princípios pedagógicos que têm que ser idênticos. Tem que haver um projeto pedagógico da escola, onde, por exemplo, se define que o modelo pedagógico colaborativo é o seu modelo de eleição, tem que perceber como é que eu construo uma aprendizagem colaborativa, quer em ambientes físicos, quer em ambientes virtuais. E, portanto, aqueles professores que, de facto, dominavam, vamos dizer assim, a pedagogia e tinham já, digamos assim, uma pedagogia muito construída no plural, tiveram mais facilidade em trabalhar no virtual porque tentaram dinamizar também aprendizagens mais colaborativas. Obviamente que aqueles que muitas vezes utilizavam uma pedagogia muito magistral, uma pedagogia muito expositiva, aquilo que foram fazer para as câmaras do digital foi exatamente fazer uma pedagogia expositiva e, portanto, a Câmara aí respondeu muito bem. Mas depois, digamos assim, dando ou procurando dar respostas diferenciadas, a dificuldade foi muito maior. E, portanto, eu queria, por um lado, sublinhar aqui duas questões que me parecem extremamente importantes naquilo que vai acontecer neste período de pós-pandemia. Se nós estamos a falar, essencialmente, em transformação, mais importante, e eu queria sublinhar este aspecto, mais importante do que falar em transformação digital, é preciso falar em transformação pedagógica. Porque não tem sentido nós estarmos a utilizar o digital sem ter uma estratégia pedagógica, sem ter uma intencionalidade pedagógica para o uso do digital. O digital não pode ser endeusado e nós pensarmos que o digital vai trazer e vai revolucionar a educação. A própria mudança tem que ser no paradigma educativo, tem que ser a dimensão da inovação tem que ser colocada à tónica na pedagogia, porque nós não somos obrigados, nós enquanto professores, não somos obrigados a dominar a tecnologia. Nós temos é que ter conhecimentos aprofundados sobre a pedagogia para depois saber utilizar pedagogicamente essa tecnologia. Obviamente que temos que ter competências digitais para o fazer, mas mais do que as competências digitais é perceber como é que eu posso efetivamente utilizar a tecnologia para beneficiar o modelo pedagógico que eu quero desenvolver. Portanto, do ponto de vista daquilo que é o pensamento que tem que ser desenvolvido, tem que ser sempre pensando na pedagogia e a tecnologia aparece como um elemento complementar que me vai ajudar a enriquecer o processo pedagógico. Porque o uso errado da tecnologia não enriquece a pedagogia, empobrece. O que quer dizer que se nós utilizarmos de forma errada, então
se calhar temos que ponderar se vale a pena utilizar, porque estamos a empobrecer esta dimensão pedagógica. Portanto, mais vale utilizar a grande tecnologia que nós temos, que é o próprio professor, esse sim é a tecnologia nuclear, utilizar a sua mente, utilizar todo aquilo que é a dimensão humanista que deve estar sempre presente na educação. E este aspecto é outro aspecto fortíssimo, porque independentemente de utilizarmos as tecnologias, temos que perceber que a tecnologia traz-nos upgrades ou pode-nos trazer, é uma potência para a transformação, mas ela não transforma em si. Quem tem, digamos assim, o potencial para transformar é o agente humano. E, portanto, neste aspecto, é importante perceber que a própria educação digital está muito associada a uma interação entre atores humanos e não humanos. E quando eu falo em não humanos, falo em tecnologias, falo em recursos digitais, falo naquilo que são os conteúdos digitais, mas falo nos atores humanos, os professores, os alunos, os funcionários das escolas, os psicólogos, toda a comunidade educativa que deve, digamos assim, definir aquilo que é um projeto pedagógico que incorpore o digital numa realidade cada vez mais híbrida. Eu não sei se o Dr. Mário Novaes quer dizer alguma coisa, não é? Que eu já estou a vê-lo com o microfone aí no ar. Para concluir, professor. Diga? Para concluir. Bem. Quanto tempo é que eu tenho? 5 minutos. 5 minutos, muito bem. Portanto, era esta a ideia que eu queria sublinhar agora até nesta parte mais final. Exatamente, nós pensarmos então nesta realidade de uma educação mais híbrida, no sentido em que o desafio vai ser como incorporar estes diferentes ambientes, porque, obviamente, o que é que aconteceu? No período pré-pandemia, nós tínhamos uma componente letiva e os professores têm uma componente letiva assente na geografia física, e o que aconteceu durante a pandemia foi que os professores passaram a ter essa componente letiva no ambiente virtual. A questão é, quando nós utilizamos diferentes ambientes, quer sejam os virtuais, quer seja os da realidade física, onde é que vai estar, isto é mais uma questão que eu deixo, como é que os ambientes virtuais vão fazer parte desta componente letiva, como é que um professor que vai trabalhar eventualmente e quer continuar a trabalhar com os seus alunos nestes ambientes virtuais e que, obviamente, fez formação para trabalhar com ambientes virtuais, como é que isto vai ser contabilizado em termos efetivos, ou se nós vamos eventualmente correr o risco de desligar os ambientes virtuais, se vamos sofrer aqui um apagão nos ambientes virtuais, porque eu relembro também, fala-se muito aqui em inovação e fala-se muito em novidade das tecnologias, as plataformas existem há muitos anos. Existia um plano tecnológico em 2006, 2007, como vocês se lembram muito bem, onde as plataformas já apareciam como elementos estruturantes. O facto é que as plataformas estão sendo ligadas às máquinas, vamos dizer assim, entraram em coma e só agora, com a pandemia, voltaram a um ativo e um ativo muito forte e, portanto, agora temos que pensar se queremos outra vez colocar em hibernação as plataformas ou se nós queremos incorporar as plataformas dentro do trabalho daquilo que os professores fazem, porque uma coisa... Eu também queria sublinhar esse aspecto. Uma coisa é utilizar os computadores portáteis que todos os professores estão a receber, porque essa é uma questão preocupante, é o que é que nós vamos fazer à conectividade que vamos receber. Como é que se vai trabalhar? Vamos trabalhar apenas online dentro da sala de aula? Será que vai com os computadores dentro da sala de aula? Ou vamos poder estender a sala de aula para além dos muros da própria escola? E esta sala de aula passa a ser mais num conceito nós não pensarmos nem em offline, nem em online, mas mais pensar numa educação on-life, que se vai construindo em todos os momentos, em todos os passos, e, portanto, que a aprendizagem se constrói sempre através com dispositivos móveis, com estes computadores, e, portanto, há aqui, de facto, uma aposta muito forte, não é, do governo português através da criação de um ecossistema, de uma infraestrutura tecnológica forte, por um lado com a tecnologia e com o sinal digital através da conectividade. Agora há que dar uma resposta do ponto de vista pedagógico dos professores de conseguirem ter estratégias pedagógicas para utilizar exatamente todos estes ambientes e todas estas tecnologias. Portanto, as questões são muitas, os desafios
são muitos, e portanto acho que não me será, eu sou daqueles que não gosta e que não quer voltar à normalidade de março de 2020, porque acho que a escola e a educação deu um salto significativo nestes 15 meses. Como o secretário de Estado falou já muitas vezes, o Dr. João Costa, houve uma aceleração brutal relativamente à incorporação das tecnologias digitais. Agora temos que entrar num processo de desaceleração e pensar como incorporar as tecnologias digitais, até porque estão aí os famosos PADs, os Planos de Ação de Desenvolvimento Digital das Escolas, os diretores dos agrupamentos, os diretores de centros de formação estão a construir esses PADs e têm que ter aqui determinados princípios orientadores do ponto de vista pedagógico para que isto não seja uma oportunidade perdida e que, de facto, o digital, digamos assim, entre num processo através de alguma lentidão e, portanto, a esse nível, é como eu vos digo, acho que temos que pensar muito bem naquilo que é uma educação de qualidade, sem tecnologia, com tecnologia, mas de qualidade, eficiente e muito eficaz. Muito obrigado. Obrigado, professor. Não temos tempo para o nosso debate. Em todo o caso, o professor Bruno quer fazer um comentário. Dou 1 minuto a cada um. Deixo só uma questão aqui no ar, rápida. Uma do presente e outra do futuro. O presente aqui para o professor Bruno é como é que houve esta adaptação dos professores a esta tecnologia, dada a idade que existe no nosso país, e para o professor Moreira, esta educação digital para o futuro, como é que isto vai ser feito, dado que, por exemplo, aqui nesta sala, eu nasci sem telemóveis, internet e computadores, e estas pessoas nasceram com tudo isto e não entendem muito bem o nosso mundo e nós o deles. Professor Bruno. Então, rapidamente e num minuto, dizer o seguinte. A nível este trabalho que fomos desenvolvendo foi um trabalho que não tem fim, é um trabalho que vai ser continuado. O professor José António Moreira falava sobre a questão dos computadores que as escolas receberam. Eles estão um bocadinho demorados a chegarem para todos os alunos, já chegaram para os docentes e para os alunos com escalão. Sabemos que tem havido alguns problemas também, eu sei que há contratos que já estão assinados, mas sei que a nível logístico está a ser mais difícil. E a questão de, quando ouvi falar a doutora Marta, falava sobre também a questão de ninguém fica para trás. Acompanharmos todos os alunos com as necessidades específicas que cada um tem e tentar, e está aqui na sala, estão aqui alunos que tiveram algumas dificuldades no digital e que nunca foram esquecidos, nunca foram deixados, nunca foram, entre aspas, abandonados, e isso é muito importante. Ninguém fica para trás. Também dizer ao professor José António Moreira que já ninguém volta a março de 2020 a nível tecnológico. O salto tem que ser para a frente. Nunca mais vai poder pensar para trás, e a envolvência da parte tecnológica vai ser sempre presente em sala de aula. Nunca mais vamos andar para trás nessa parte digital. Isso é muito importante. A questão dos professores, temos uma faixa etária de professores com alguma idade e, por isso, também com algumas dificuldades de adaptação. É importante dizer que estivemos disponíveis, quem mais sabe, quem mais pode, para ajudar todos, mas a faixa de professores com mais de 60 anos, pelo menos no nosso agrupamento, é uma faixa considerável. É verdade que eles estão mais próximos da reforma, mas também eles tiveram o tal ensino, ou o que eles aprenderam a nível pedagógico, a educação evoluiu, o mundo evoluiu, a tecnologia evoluiu, e muitas vezes eles têm alguma dificuldade em adaptar-se à nova realidade, mas com ajuda, às vezes com um auxílio extra, vamos ajudando. A questão das máquinas que o Governo mandou também para os docentes poderá ser uma ajuda, porque alguns docentes, os próprios computadores já estavam antigos, obsoletos, e por isso seria difícil de pôr a funcionar. E essa foi uma das grandes dificuldades. É verdade que os computadores só chegaram agora, em abril, maio de 2021, e nós estamos nisto há um ano. Obrigado, professor. 1 minuto para cada. Doutora Marta, acha que o isolamento que falou há pouco fez com que os alunos, quando regressassem à escola, a vissem de outra forma? Eu tive dificuldade em perceber a última parte da
se este isolamento que falou há pouco, quando os alunos regressaram outra vez à escola, se começaram a olhar para ela de outra forma. Eu acho que todos nós começámos a olhar para a escola de uma outra forma. De facto, esta pandemia colocou novamente a escola no centro daqui da questão. Eu não sei se colocou a escola ou a escola como nós a concebemos, mas colocou pelo menos a educação, não é? E é sobretudo aqui, esta é a palavra que nós tivemos no fundo aqui a discutir. É a questão que nós todos somos educadores, não é? E como é que nós desenvolvemos este processo educativo com os nossos alunos, mas também não esquecendo que nós também aprendemos nesse processo e, portanto, eu diria que a escola em si foi colocada de facto aqui no foco e nós temos mesmo que aproveitar o facto de a educação e a escola estarem neste foco para aprender com este processo. Deixa-me só aqui, eu gostava de comentar uma das coisas que o professor José António Moreira partilhou connosco, que tem a ver com a questão de o equipamento em si, ou seja, ter o computador em si, é um mote e ajuda-nos a desenvolver o processo, mas não é aquilo que torna a escola mais digital ou mais evoluída. Alguns estudos que têm sido agora partilhados pela OCDE, a OCDE tem um programa que é o Future of Education and Skills, no fundo eles pretendem construir um caminho do ponto de vista de qual é o processo que a escola tem que pensar para criar um contexto de bem-estar e pretendem desenvolver este projeto até 2030, e um dos resultados que partilharam nesta última reunião foi extremamente interessante, que as escolas que melhor apoiaram os alunos neste processo de pandemia e neste contexto de isolamento e de ensino à distância, foram as escolas que tinham projetos educativos mais sustentados e mais sólidos, e não necessariamente aquelas que tinham mais equipamentos. E, portanto, também é importante nós olharmos para a escola não só do ponto de vista daquilo que são recursos materiais que lhes são acessíveis, mas do ponto de vista da identidade que nós queremos construir, do ponto de vista de um portão aberto que, de facto, comunica com a comunidade, e não estou só a falar com a comunidade envolvente, estou mesmo a falar com a comunidade global da qual se constrói hoje em dia o mundo. E nós precisamos mesmo de dar esse salto. O computador em si ajuda, mas não resolve se nós não tivermos por base aquilo que são princípios pedagógicos, efetivamente, que pretendem construir aquilo que é a missão de educar. Portanto, eu diria que é sobretudo isso. E os nossos alunos regressaram ao presencial exatamente com essa motivação. Eles não só queriam regressar para estar com os seus colegas, eles não só queriam regressar para estar com os seus professores, para rever a sua escola, mas eles queriam, sobretudo, aprender. E nós ouvimos muito isto à distância. Eu quero aprender, eu quero continuar a aprender. E, portanto, nós temos, enquanto escola e enquanto educadores, esta missão de lhes dar o melhor processo de aprendizagem possível, tendo em conta que nós também estamos a aprender neste processo e não há problema nenhum em reconhecer isso e ter alguma humildade para perceber que vamos construir em conjunto com eles e em conjunto com esta comunidade global. E, portanto, eu diria que está dado o passo, não é? Está mesmo dado um grande passo neste sentido e nesta aceleração. Agora é mesmo continuarmos a fazer este caminho. Obrigado. Professora, um minuto para terminar, conclusão final. Como é que esta nova geração vai influenciar essa transformação da educação digital com o panorama que nós temos da nossa classe de professores tão envelhecida? Essa é uma questão muito interessante, tem exatamente a ver aqui com algumas realidades sociais muito diferentes, não é? E da forma como nós interagimos com o mundo desse ponto de vista do digital. Agora, há bastante tempo que nós já andamos a ouvir dizer que nós estamos numa sociedade em rede e numa sociedade digital. E, de facto, o que a pandemia nos veio relevar, pelo menos em Portugal, é que nós estamos numa sociedade em rede em Portugal do ponto de vista daquilo que é a sua dimensão global. Nós estamos numa sociedade em transição analógica ao digital, com níveis de proeficiência digital completamente distintos, não é? Portanto, mas a esse nível não me preocupa muito, digamos assim, nós termos para já, eu acho que é uma falsa questão, esta questão da classe social envelhecida, e de nós fazemos uma relação direta entre aquilo que é o menor nível de proeficiência digital e a própria idade do professor. Há estudos que nos dizem, eu já desenvolvi inclusive um estudo, que não há uma relação, digamos assim, linear entre a idade e a própria proeficiência digital, até porque tenho trabalhado com professores já com alguma idade e aquilo que me parece muitas vezes é que tem que haver claramente uma predisposição para trabalhar com o digital
tem que haver uma mudança de uma cultura analógica ou uma cultura pedagógica analógica para uma cultura pedagógica também digital, o que não exclui a analógica. E, portanto, os nossos alunos vão ser fundamentais, porque eles podem nos fazer essas aproximações do ponto de vista da utilização da própria tecnologia. A mim, enquanto professor, não me incomoda absolutamente nada que os alunos me ajudem a trabalhar com tecnologias. A mim incomoda-me imenso é que se os meus alunos me ensinam pedagogia. Essa é que é a minha principal preocupação, porque eu, enquanto professor, tenho que, com certeza, ter conhecimentos na minha área disciplinar e tenho que saber como transmitir ou como, pedagogicamente, trabalhar esses conteúdos. As tecnologias aparecem como, de facto, um auxiliar poderoso para conseguir ajudar também a transmitir e a trabalhar pedagogicamente. E os alunos podem perfeitamente ter um papel de co-agentes do ponto de vista da sua própria aprendizagem e ajudar-nos a trabalhar, seja com ambientes virtuais, seja com softwares, com aplicativos, com redes sociais, e, portanto, este é claramente o trabalho em que os professores não têm que ter receio de utilizar a tecnologia e de falhar, porque durante este período da pandemia muitos professores erraram. E o Piaget já dizia há muito tempo que o erro é, digamos assim, uma etapa para a construção do conhecimento. E a professora Marta está-se a rir, porque a sua formação com certeza deve ser nessa área. O meu mestrado é em Psicologia Educacional e, portanto, eu claramente percebi também, nessa altura, também já o sabia, que é fundamental todo aquilo que é a dimensão psicopedagógica deste ponto de vista. Por isso é que eu estava a dizer, eu quando defino uma aprendizagem que se baseia na interação ou no socioconstrutivismo de Vygotsky ou de Piaget, eu tenho que saber como é que eu faço isto em ambientes virtuais e ambientes presenciais. A tecnologia, e felizmente, os próprios programadores e os informáticos estão-nos a facilitar muito a vida. Neste momento, qualquer um quase cria um site, cria um blog, liga uma câmara sem grande proeficiência digital. Portanto, a questão já não se coloca por aí. Há bocado dizia que nós nascemos sem o digital. Eu também nasci sem o digital e hoje leciono no meu departamento disciplinas de ambientes virtuais e de tecnologias. Isso não me faz menos proeficiente. Quem trabalhou e quem inventou, digamos assim, tudo isto que existe agora, fomos nós, não foram os nossos alunos. E há uma coisa também importante, é que os alunos não sabem, não percebem a intencionalidade pedagógica do uso de determinadas tecnologias, nem conhecem determinadas tecnologias educativas, porque isso não lhes interessa nada. Interessam-lhes os jogos digitais, interessam outras tecnologias, muitas vezes de lazer, só que depois têm, digamos assim, uma linguagem de utilização idêntica e eles facilmente se ajustam. E, portanto, eles não tiveram grandes dificuldades em ajustar-se àquilo que era a utilização de plataformas educativas. E, portanto, nós temos que fazer um esforço, não é descer de nível, mas de aproximação à realidade deles, e eles também têm que fazer um esforço de aproximação à nossa realidade. Portanto, não devemos abdicar daquilo que é um modelo pedagógico, por exemplo, que já vem desde a antiguidade clássica, que Platão já desenvolvia, e, portanto, nós dizermos agora que a pedagogia é expositiva e que os alunos não precisam de ouvir, não tem sentido absolutamente nenhum. Aquilo que nós vamos ter que fazer é encontrar um equilíbrio entre diferentes pedagogias, mais explicativa, expositiva, colaborativa, de projeto, percebendo que o nosso desafio é muito maior, porque vamos trabalhar sempre numa realidade plural, quer das pedagogias, quer das metodologias, quer das tecnologias, quer dos ambientes virtuais. Esse é o grande desafio, e eu terminava exatamente com a ideia que comecei, de uma educação cada vez mais híbrida, que, de certa forma, permite, por um lado, a pluralização e permite a personalização, porque quantas mais pedagogias nós controlarmos, digamos assim, mais possibilidades diferenciadas conseguimos, respostas aos nossos alunos conseguimos dar e conseguimos essa dimensão de inclusão. Porque, obviamente, se eu só utilizo uma metodologia e alguns alunos não se sentem confortáveis com aquela, eu estou a excluir alguns. E, portanto, obviamente, há alunos que não têm acesso ao digital da mesma forma, portanto, eu tenho que ter estratégias para trabalhar de uma forma analógica na mesma. Portanto, o grande desafio é um professor eclético que esteja sempre preocupado, e queria terminar exatamente com essa ideia, o quarto objetivo do desenvolvimento sustentável da Unesco, que é desenvolver uma educação de qualidade. O digital aparece como um acessório para a qualidade. Se me trouxer qualidade, eu vou usar o digital. Se não me traz qualidade, então não vou utilizar. Portanto, ter que utilizar e dizer que quanto mais digital eu utilizo, melhor professor sou, não parece que seja, digamos assim, uma ideia muito correta. Portanto,
Não vamos diabolizar o digital, nem endeusar o digital, vamos colocar o digital no sítio que ele deve ter, estar, e é fundamental que ele esteja se potenciar os processos pedagógicos. Obrigado, professor. Tenho que agradecer à doutora Marta e ao professor Bruno e a todos da organização. E terminamos por aqui, voltamos às 14h30. Obrigado a todos e continuem um magnífico trabalho que têm feito até agora. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigada, bom dia. Obrigado.